Boa noite, minha gente. Mais uma Identidade começando para fazer companhia aí para você nesse final de dia. Como é que foi sua semana aí? Eu espero que tenha sido muito boa. Mas caso não tenha sido, eu tô aqui para te falar uma palavra de esperança. Fique aqui comigo, porque juntos a gente vai ouvir aqui um lindo testemunho sobre misericórdia e sobre a graça de Deus, que é capaz de restaurar a minha, a sua, a nossa vida. Não tem coisa melhor do que essa boa nova, né não? E falando nessa restauração, a Novo Tempo preparou um material gratuito para você poder enxergar como essa restauração é acessível a todos, né? Hoje, através de Cristo. Esse aqui é o Guia Estudo Jesus Restaurador da Vida. Gente, vou contar um segredo, é um dos meus preferidos, viu? São 20 lições que te mostram à luz da Bíblia que Deus é poderoso para perdoar e para salvar. Você está aí precisando dessa restauração na sua vida? Então peça já o seu guia de estudos, é grátis, é para você e para receber é muito simples. Ligando em horário comercial, você pode discar aí 0 operadora 12 21 27 3121. Aí você liga e fala, olha, eu quero ali o guia de estudo oferecido pelo Identidade Geral, Jesus, o Restaurador da Vida. Agora, a minha sugestão mesmo é que você envie agorinha, pelo WhatsApp, através do número 012 98244 0077, essa mensagem pedindo o seu guia. E aí você pode acompanhar os milagres acontecendo no seu coração, tá bom? A história de hoje conta sobre os encontros e desencontros de Davi nobre. Ele teve vários encontros com Deus e desencontros também. O vício em drogas o afastou da escola, da igreja, da família, dos amigos e até de si mesmo. Mas Deus nunca desistiu de Davi e foi atrás dele com teimosia e com insistência. Por isso ele hoje vai estar aqui no Identidade para falar sobre o amor incondicional do Pai do Céu. Um testemunho muito lindo, minha gente, para terminar essa sexta-feira e essa semana com o coração bem quentinho. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e eu espero você. Já estamos de volta, minha gente. Identidade Geral vai começar agora para valer, porque sem mais delongas, eu vou receber aqui o Davi Nobre, que vai contar como ele acabou se afastando ali dos caminhos do Senhor, acabou se envolvendo com as drogas, chegou a viver um quadro crítico de vício, mas graças a Deus teve a sua vida restaurada e hoje está aqui para reafirmar o poder de Deus, de restaurar a nossa vida, de fazer com que a gente reescreva uma nova história. Hoje o testemunho dele com certeza vai tocar os nossos corações nessa noite, viu? Vamos lá então, quero que você venha aqui junto comigo, abrir a porta para que Davi entre na nossa casa. Tudo bem, Davi? Boa noite. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Senta aqui, ó, nessa poltroninha. Essa é a sua. Essa daí é especial. Obrigado. Essa daqui nem tanto. Agora essa daí. Tudo bem, Davi? Boa noite. Boa noite. É um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada por ter topado esse desafio. Obrigado. Davi, eu queria começar resumindo aqui um pouquinho a sua história, né? Davi, desde pequenininho, conheceu a igreja adventista, um amigo chamava muito seu pai, né, Davi? Aí você começou a ir para a igreja, inclusive se envolveu com os desbravadores, tinha muita atividade, só que chegou um momento em que você acabou se desviando. Como foi que isso aconteceu? Conheci a igreja com 11 anos de idade, né? E aí comecei a participar do Clube Desbravador, das atividades da igreja, estudo bíblico. Só que aí eu comecei a trabalhar ainda com 14 anos de idade. Mas qual que era a necessidade de você trabalhar ainda na adolescência? Precisava ajudar em casa? Precisava ajudar em casa. Meus pais sempre tinham problemas financeiros, né? Então eu precisei desde pequeno ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Então eu comecei a trabalhar com essa idade. Você é da onde, Davi? Sou de São Paulo mesmo. De São Paulo. Sou de São Paulo. E aí era um trabalho que eu precisava ficar de domingo a domingo, né? Então, aos poucos eu fui deixando de participar das atividades do clube, do Desbravador, deixando de participar também das atividades da igreja. E aí quando eu percebi, eu já estava totalmente fora da igreja, das atividades do clube. E para conciliar estudo e trabalho, como era? Era difícil, né? Porque
a gente pensava assim, nossa, eu estou trabalhando inicialmente, né, no sábado e tal, né? E eu tinha aprendido que eu deveria guardar o sábado. Mas aos poucos isso meio que foi saindo da minha vida, né? Aí fui deixando de pensar na igreja, na Bíblia, no Clube dos Desbravadores. E aos poucos a gente vai se afastando e vai perdendo, né, esse feeling. Mas você percebia esse afastamento? Porque às vezes acontece, né, de forma tão pequenininha, devagarinho, que a gente acaba não percebendo que está se afastando. Exatamente, eu não percebia. Quando eu me dei conta, eu já estava totalmente fora, já com outras amizades, né, sem pensar sem me preocupar em ir para a igreja ou pensar na reunião do Clube dos Bravadores, eu estava totalmente fora quando a ficha realmente caiu. E como foi que aconteceu o seu envolvimento com as drogas? Eu tinha alguns amigos, né, que eles usavam droga, e é interessante que no Clube dos Desbravadores eu me sentia muito acolhido, né, então eu tinha ainda essa carência, né, e aí eu conheci algumas pessoas que também usavam droga. E aí, para fazer parte do grupo, né, eu acabei conhecendo também a droga, comecei a usar a droga. A droga que eu usava é cocaína, né? Era uma realidade? Eu pergunto essa questão da sua escola, por exemplo, das drogas, do seu trabalho, porque é uma realidade social de muitos jovens, muitos adolescentes, crianças, precisam começar a estudar cedo para ajudar nas despesas da família. E aí o seu testemunho pode ser ainda mais impactante para quem tem essa realidade bem parecida com a sua, né? A gente tem uma questão social aí também, que é importante a gente parar para analisar, que é uma realidade das famílias brasileiras, né? Sim, eu morava numa comunidade, né? E infelizmente é muito comum, né? O uso de drogas, né? Nesses lugares é muito comum. Eu via pessoas da minha idade, né? Usando drogas. E aí eu pensei, poxa, né? Eu também... É tão normal, né? É normal, sou um jovem também, então eu vou usar. E aí começou como uma curiosidade, né? Como muitos entram, né? Na curiosidade para saber a sensação, o que faz na sua vida, os efeitos, né? E aí quando eu comecei a usar droga, e quando eu percebi, eu já estava um escravo da droga e totalmente dependente. Mas como foi que tudo aconteceu? Conta com mais detalhes pra gente. Era fácil? Como era que você custeava? Porque a cocaína tem um preço, inclusive, alto. Como isso afetou a sua vida? Seus pais, por exemplo, eles perceberam alguma mudança em você? Eu ainda trabalhava nessa época, né? Só que o que eu ganhava ainda não era suficiente para suprir, né, essa necessidade que eu obtive, né, pela droga. Você usava todos os dias? Todos os dias, né? Eu cheguei num ponto assim que eu acordava já querendo fazer o uso da droga e ia dormir com o efeito da droga, né, por estar usando a droga. E isso me levou também a fazer assaltos, né? Eu me encontrava com alguns amigos, né, que também usavam drogas. E a gente se reunia, combinava assaltos, a gente assaltava pessoas nas ruas, pegava os bens dela, né? Vendia por qualquer preço, né? Porque qualquer dinheiro que vinha na minha mão, eu só pensava em usar droga, né? Mas, Davi, uma dúvida é que você começou você usou a primeira vez, sentiu o efeito. Sim. Aí ali de cara você, nossa, preciso de mais. Ou foi algo mais demorado? O seu processo de vício foi logo? Como foi? Não, é algo mais demorado, né? A primeira vez você usa, mas isso não já te escraviza, vamos colocar assim, né? Mas aí você vai usando como se fosse o pessoal que bebe bebida alcoólica. Vamos divertir, né? Entendi. Socialmente, vamos, né? Usar socialmente, né? Vamos fazer parte do grupo. Tá todo mundo usando, eu vou usar também. Só que aí ela começa a dominar a sua vida, né? Começa a dominar a sua vida. E o primeiro assalto, por exemplo, como foi para você? A gente se reuniu, eu e alguns amigos, né? A gente saiu assim, vamos pegar o primeiro pedestre, né? Que a gente achar, e já era escuro, já era noite, e a gente foi para uma região que é ali perto, né? Onde a gente morava, na região de Santo Amaro, e a gente assaltou algumas senhoras, né? E quando eu lembro disso, eu fico muito triste. Imagina. Porque eu penso assim, poxa, poderia ser minha mãe, né? E elas não tinham celulares, né? Umas senhoras muito simples, né? Mas na hora você não pensa assim, você não pensa no próximo, você não pensa no outro. Inclusive eu até tinha perdido um pouquinho do meu amor fraternal, né?
Eu via minha mãe e meu pai com outros olhos, já meus irmãos com outros olhos. Eu fui perdendo a essência de humanidade, a essência de ser um ser humano, né? Eu lembro que meu pai já era idoso nessa época, ele saía atrás de mim para me procurar, né, pelas madrugadas. E eu via ele de longe, eu me escondia. E aí eu chegava em casa também, minha mãe desesperada, perguntava: Davi, o que está acontecendo? Você não era assim, né? Perguntava, porque eu estava me tornando já um filho rebelde, um filho que respondia, um filho que brigava com eles. Então eu fui me tornando uma outra pessoa, né? A droga foi me transformando numa outra pessoa. E durante quanto tempo você ficou nesse vício? Você chegou inclusive a ter momentos de overdose, né? Isso. Eu fiquei mais ou menos de quase 4 anos escravo da cocaína e eu não consigo contar quantas overdoses eu tive. Meu Deus. Eu só lembro que às vezes eu estava lá, né, no rolê com os amigos e tal, e de repente, de uma hora para outra, eles começavam a me olhar diferente, começavam a me olhar estranho. E eu perguntava: por que vocês estão agindo assim comigo, né? O que está acontecendo? Eles falavam: ó, Davi, você caiu, você se bateu, sua boca espumou e a gente socorreu aqui e aos poucos você foi recuperando. E isso aconteceu várias vezes. Isso aconteceu várias vezes. E a gente ouve tantos relatos de pessoas que morrem de overdose. Exato. Eu mesmo já perdi, pelo menos na palma da minha mão consigo contar. Pessoas que eu perdi com o uso da droga ou os efeitos da droga, né? Que vai o assalto e outras coisas mais. Sim. E aí, como foi que você, quando seus pais viram o quadro, como que eles reagiram com você? Você chegou a precisar de uma clínica de recuperação? Como foi esse processo de se recuperar? Eu tenho certeza que meus pais, eles sofreram muito, né? E também lutaram por mim de joelhos, né? Eu vejo que meu pai lutou muito por mim. E eu tenho certeza que também que os livramentos que eu tive foi efeitos de uma mãe que ora, né? Mas a mudança, né? E assim, eu me tornei muito escravo da droga e eu cheguei ao ponto que eu saía na rua, porque, como eu disse, lá era muito comum, né? E as pessoas usavam a droga e deixavam o saquinho na rua, ou a cápsula, enfim. E eu cheguei no ponto que eu saía na rua e pegava esses restos para consumir, né? Pegava do chão, saía andando na rua assim, procurando moedas jogadas no chão, ou centavos, ou notas de R$2, enfim, o que eu encontrava na rua eu queria usar. Era capaz de pegar as coisas de dentro de casa dos seus pais para vender também? Olha, eu não cheguei a fazer isso, mas já pensei várias vezes em fazer. Entendo. Gente, que forte, né? Que impactante. E o que eu fico refletindo aqui é que tem muita gente, inclusive do nosso lado, que às vezes pode estar passando por uma situação semelhante e que a gente não percebe. A realidade social e o que envolve o uso de drogas, isso é muito comum. Mas existe um ponto da virada na história do Davi, que a gente vai acompanhar no próximo bloco. A gente vai aprender com essa história ainda um pouco mais. E fica o convite para você esperar aí mais um pouquinho. Aguenta o sono mais um pouquinho aí, porque no próximo bloco a gente vai se surpreender com essa história. E eu aguardo você, hein? Já estamos de volta, o coração feliz da vida com a presença do Davi Nobre. O Davi é contador hoje, né, Davi? Contador. Tá aqui no Identidade Geral para falar sobre uma transformação de vida grandiosíssima que Deus operou na vida dele. E eu tenho certeza que através desse testemunho você também vai entender que Deus está aí, ó. Toque, toque na sua porta, na porta do seu coração para restaurar a sua vida também. E Davi, você estava contando que você chegou num nível que nas ruas você ia procurando as cápsulas, os saquinhos das drogas, uma moeda, uma cédula de R$2 para poder custear o seu vício. Qual foi assim o ápice, Davi? Esse foi o ápice, né? Que aí eu estava totalmente dependente da droga. E eu não conseguia dormir sem estar com o efeito da droga e também acordava já querendo usar a droga. Mas teve uma madrugada que eu cheguei em casa, né? E assim, nessa época eu já não sabia mais o que era, vamos colocar assim, raciocinar, né? A gente foi perdendo essa essência de raciocínio, de consciência, estar inconsciente. É como se fosse
um animal querendo se alimentar, né? Só quer se alimentar, só quer se alimentar. Mas teve uma madrugada que eu cheguei em casa e aí fui usar o banheiro e aí eu me vi no espelho. E aí eu tive alguns segundos de consciência, né? Eu me olhei no espelho e vi o que a droga estava fazendo comigo. Eu estava destruído. Eu estava parecendo um esqueleto, os olhos fundos, o rosto totalmente pálido, abatido, né? Um olhar diferente. Eu não me reconheci. E aí foi quando eu lembrei, né, da minha infância na igreja, da minha infância no Clube dos Desbravadores. O que eu ouvi que eles falavam: nossa, Davi, você é um menino diferente. Davi, você é um menino especial. Davi, você vai ser uma bênção na mão de Deus. E aí quando eu olhava aquele reflexo do espelho, eu pensei, nossa, que contraste muito grande. Não é possível. Eu não sei como que eu cheguei nesse ponto. Não sei o quanto que eu me afastei de Deus para estar nesse ponto. E aí naquele dia, o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração e eu decidi mudar de vida. Amém, Davi, amém. Mas a gente sabe que se libertar do vício é todo um processo, né? E como foi que esse processo se deu na sua vida? Pela força que Deus colocou no meu coração de mudar de vida, graças a Deus eu não precisei de fazer um tratamento numa clínica. Mas foi difícil, né? Eu decidi naquela noite nunca mais usar droga, mas eu usei outras vezes, né? Eu fiquei um tempo sem usar e às vezes eu tinha uma recaída, usava de novo, mas Deus foi me dando força e eu consegui ficar totalmente livre da droga por pelo menos depois de 3 meses depois dessa decisão, eu já estava totalmente livre da droga e eu não era mais escravo. Gente, que bênção. Imagina a alegria dos seus pais, né, Davi? Ver a sua restauração e aí vem toda uma mudança de estilo de vida. Os estudos, como foi? Você voltou para a igreja? Sim. Conta mais pra gente. Enquanto eu estava escravo da droga, eu desfoquei total dos estudos, né? Porque eu não tinha cabeça para outra coisa, mas quando eu voltei, né, virei a chavinha, eu retomei os estudos, terminei o ensino médio, também depois ingressei numa faculdade, terminei a faculdade. E hoje eu tenho um presente de Deus na minha vida, que é a minha esposa, né? Casei com a Mari. E eu estou muito feliz, meus pais também estão muito felizes. E assim, quando eu olho para o passado, né, para o meu passado, e vejo hoje, né, que eu sou um profissional, eu tenho ainda o prazer de trabalhar aqui na Novo Tempo, né? Que é uma bênção esse lugar. Uma bênção, né? Eu uso o meu profissional para ajudar aqui na obra de Deus, né, pregando o Evangelho de Deus como um missionário indireto. E eu estou muito feliz com tudo isso, né? Então, foi uma mudança muito grande que Deus fez na minha vida. Realmente, eu estar aqui hoje é um milagre. E você tocou no nome especial aí da sua esposa. Eu tenho o privilégio de conhecer a esposa do Davi, que é maquiadora aqui na Novo Tempo. Você acha que esse rostinho belo aqui é só natural? Tem, eu vou dizer que 50% natural, né? 70%, vai. Mas a Mari, inclusive, fez essa maquiagem aqui hoje pra mim, tá bom? E ela tá aqui no Identidade Geral. Nossa. Tá aqui na nossa tela. Você é um homem muito especial na minha vida. Eu aprendo muito com você. Você é uma pessoa batalhadora, guerreira, sabe, que não se cansa. Quando tá no meio de uma dificuldade, você encontra um caminho para sair dessa dificuldade. Você é um exemplo para mim. Muito obrigada. Sou muito grata a Deus por Deus ter colocado você na minha vida. Você é um homem muito especial. Muito obrigada mesmo por ter me escolhido a estar ao seu lado. E é isso, eu te amo, te desejo o melhor sempre, que Deus te abençoe sempre, continue te usando sempre. Te amo muito, 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 muito. Estou muito feliz por você. Ai, Se você me desmonta, né, minha filha? Não, assim, ela fez questão de pegar o quadro, que aquele quadro ali tem histórias, né? Ah, é? E é o meu Gente, quadro, é o seu quadro. E eu gosto muito dele, então ela fez questão de gravar o quadro pra... Qual que é a história do quadro? Eu tinha esse quadro, né, antes do casamento, e quando a gente casou, teve uma certa dificuldade de aceitação e tal, mas aí pra a gente ficar junto, pra gente ficar bem, assim, né?
ela resolveu abrir mão do gosto dela para me agradar, né? Aquele quadro você que pintou? Não, não foi eu que pintei, né? Mas eu tenho um carinho muito especial, mas ele é pintado à mão e tal, faz parte de mim, parece. Entendi, gente, que legal, Davi. E eu fico impressionada, você falou isso também sobre ser um missionário indireto aqui dentro da Novo Tempo, mas eu acredito que é uma missão direta, Davi, porque cada função aqui dentro dessa Novo Tempo faz parte do todo para que o resultado final chegue na casa de uma pessoa. Verdade. Então, sem o seu trabalho, a gente não consegue fazer o nosso aqui, a imagem não consegue chegar na casa de quem está acompanhando. Então, você é um missionário direto. E uma coisa legal na sua história é que você, nessa noite aí de razão, em que você se recordou da sua infância e lembrou do momento do desbravador, né? Como desbravador, hoje você voltou ao clube e também tem inspirado outros jovens. Como que tem sido essa experiência para você? Muito boa. Nossa, quando eu olho para o passado, assim, quando eu era um pequeno desbravador, eu olhava assim para os diretores, né, e tal, para o pessoal mais velho e reconhecia eles como minha família, né, até como um pai, né. E hoje eu sou um dos diretores, né, sou da parte da liderança do clube. E aí eu penso assim, hoje é a minha vez de impactar a vida dessas crianças. Então, eu fui muito impactado na minha infância e muito que eu aprendi no Clube Desbravador, eu trago para minha essência hoje como adulto. Sim. Então, hoje é a minha vez, né? Deus me resgatou para que hoje eu pudesse levar essa esperança também para essas crianças. E hoje no clube que você está, tem algum jovem que você já percebeu algum sinal e que está ali trabalhando com ele também? Ainda não, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? O nosso clube é bem novinho, a gente está começando do zero, né? Ele tem uns 4 meses ainda de vida, mas a gente está vendo que a comunidade está sendo muito impactada, né? 90% do clube, né, das crianças não é da igreja, então está sendo ali o primeiro contato. Olha, legal. E a gente está tendo esse privilégio, essa oportunidade de falar, né, de uma vida do desbravador, como é que deve ser, e também uma vida de propósito, uma vida com Deus. Tem uma pessoa que inspirou muito o Davi, viu, gente? Inclusive, ele brincou assim que perdeu vários quilos de tantas horas de jejum, dias de jejum pelo Davi. Você está reconhecendo essa história? Vai aparecer aqui, olha só. Você vai se surpreender. Davi foi um filho que nasceu do meu coração. Foi um diamante bruto que eu achei. E depois de muito tempo, depois de muita lapidação, nós descobrimos que dentro desse diamante existia uma pedra de ouro incomparável, que é esse menino Davi. Foi um menino transformado. Amo Davi de coração, é um filho que nasceu dentro do meu coração e por toda a minha vida eu louvo a Deus por ter a oportunidade de ter conhecido Davi. Te amo, menino, e que Deus continue trabalhando na sua vida até que Cristo volte. Falta pouco. Se mantenha firme, tá? Um beijo pra Mari. Amo vocês de coração. Que lindo. Esse foi nocaute. O nocaute do amor vale, né, Davi? Maravilha, gente. Esse é o Antônio, né? A gente chama carinhosamente como Dite. Quando eu voltei para a igreja, né, ele me abraçou. Inclusive, quando eu mudei a chavinha da minha vida e ainda não estava frequentando nenhuma igreja, né? Mas meu pai me observou, né? Nossa, o Davi tá diferente, tá ouvindo música da igreja e tal. É agora que eu vou chamar os irmãos da igreja para fazer a visita. E ele trouxe o Dite na minha casa. E ele fez uma visita ali pra gente e fez uma breve reflexão. E o Espírito Santo de Deus já tinha preparado, né, no meu coração. E aí quando ele veio com a mensagem, eu aceitei. E aí foi o start, né, para começar a frequentar a igreja. E de lá para cá foi só bênção, graças a Deus. Amém, amém. Gente, o resumo dessa história é que o amor é capaz de resgatar. Você vê aí através da vida do Dite, o Davi conseguiu ser resgatado. O Clube dos Desbravadores também tem um trabalho excelente, um trabalho essencial dentro da Igreja Adventista. Então, de repente, você que é pai, tio, você que é jovem, pode procurar uma igreja adventista bem pertinho da sua casa e procurar saber se lá tem um Clube dos Desbravadores. E o que eu quero dizer aqui para encerrar é que Deus é capaz de te resgatar onde você estiver. O Davi estava nas ruas, catando no chão sacos com resto de drogas. Isso é demais, né, Davi? É pesado. Mas lá que Deus resgatou o Davi. Então, independente de onde você esteja, o quão distante você foi,
Ele vai até onde você estiver. É só você dizer, eu aceito, Senhor. Então que nesta noite você possa ter aí um momento de reencontro com Deus e dizer para Ele, eu aceito, Senhor, eu quero voltar. Minha gente, aquele cheiro e até a próxima. Um feliz sábado e até semana que vem.